Bem-vindos à segunda parte do Lideranças Empresariais. Hoje é nosso convidado Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e também Angola. Vamos abordar agora outra questão que também está na ordem do dia, na atualidade nacional, estas alterações à legislação laboral que o Governo vai implementar. São a única via possível ou existe uma outra via que não implique uma flexibilização tão intensa da atual legislação laboral? João, eu por acaso tenho uma opinião contrária. Acha que há flexibilização a menos? Não, acho que devíamos ir mais longe, se me permite, porque efetivamente, como falávamos há pouco, é fundamental que nós possamos ter uma economia mais competitiva. Isso só é possível quando criarmos as condições para incentivar aqueles que produzem mais. Portanto, todo o conceito da gestão empresarial tem que ser baseada no conceito da meritocracia. Eu posso dar o exemplo, se me permite, da KPMG. Nós, que estamos representados em cerca de 140 países, mas considerando os cerca de 50 países europeus, com milhares de trabalhadores em todo o mundo, Portugal, e a KPMG em Portugal, que tem 720 colaboradores, nós temos uma produtividade entre os 10 melhores países da KPMG na Europa. Tá? E somos uma empresa portuguesa porque nós somos todos portugueses. São uma empresa portuguesa, mas com uma filosofia de uma empresa internacional. Muito bem. Que faz toda a diferença. Mas, de qualquer das formas, o que demonstra que nós, os portugueses, somos capazes de sermos produtivos e somos capazes de sermos competitivos. Mas sobre isso não há a mínima dúvida. Aliás, os trabalhadores portugueses que imigram têm os dos índices de produtividade mais elevados quando integrados, se calhar, em gestões empresariais com outra filosofia, não é? E por isso é que eu defendo que a base tem que ser a meritocracia. E, portanto, mas acha que culturalmente Portugal portanto, já está nesse ponto? Não está, infelizmente. Mas eu julgo que é fundamental que as medidas que foram propostas pela Troika, que o nosso Governo efetivamente as possa implementar na sua plenitude. Porque a flexibilidade que é necessária, eu não ignoro e não vou deixar de defender que nós vivemos num continente baseado na social-democracia, no seu conceito mais lato. Claro. E, portanto, naturalmente que temos que proteger as pessoas mais carentes, temos que proteger os trabalhadores que necessitam de maior apoio, não é isso que está em causa, não é? E por isso é que eu defendo que nós devíamos ter um programa que posso fazer uma proposta que é minha, que não foi discutida com nenhum governo nem com ninguém, mas é algo que eu defendo por convicção. É que nós podíamos ter uma regra que até aos 30 anos devíamos flexibilizar por completo o mercado laboral. Porquê? Porque se os jovens e os mais novos não tiverem capacidade de adaptação no mundo global que vivemos hoje, e de mobilidade, no mundo competitivo que vivemos hoje, então têm que fazer algo mais, têm que estudar, têm que se adaptar a um novo setor e têm que criar as condições para poderem ter sucesso. E, portanto, após os 30? Entre os 30 e os 45, eu estou agora, obviamente, a pensar em voz alta. Eu, ao contrário daquilo que tem-se discutido muito, para mim a questão fundamental não é a questão das compensações e das indemnizações. Eu acho que as compensações e as indemnizações têm que ser pagas porque lá estamos, nós vivemos num país democrático, vivemos num país em que há direitos adquiridos e, portanto, isso tem que ser salvaguardado na minha opinião. E, portanto, pagar-se um mês por cada ano de serviço prestado ou um mês e meio, isso não é a causa, nem é o problema. Mas agora vamos passar a pagar 8 a 12 e, portanto, não é uma solução que eu defendo, sinceramente. Eu prefiro que o Governo possa legislar de que
há uma maior liberdade para o despedimento em relação àquelas pessoas que não produzem e que não têm uma produtividade de acordo com os objetivos dos critérios que estão estabelecidos, e dar essa liberdade. E até posso admitir, para a defesa, para que não hajam abusos também das entidades patronais, que possa haver um limite, uma cota por ano, de que não se pode despedir mais do que X% de trabalhadores no ano, em cada ano, 2% ou 3%, ou aquilo que o Governo entendesse que fosse razoável para a defesa também dos... e, obviamente, numa negociação com os sindicatos e com a concertação social. E, portanto, isso era possível. E depois, a partir dos 45 anos, eu até fazia ao contrário do que está a ser sugerido. Eu aumentava o valor das indemnizações, porque aí também, no mundo que vivemos hoje, para as pessoas que já atingiram essa idade, é mais difícil encontrarem alternativas. É mais difícil também de poderem se adaptar às novas tecnologias e, portanto, essas pessoas têm que ser defendidas, a sua dignidade tem que ser defendida e, portanto, devia haver uma compensação mais alta para salvaguardar um nível de vida minimamente digno para essas pessoas. Essa sua reflexão é, de facto, portanto, extremamente interessante, mas é própria de alguém que não tem a cultura empresarial dominante que existe em Portugal. Não teme que todas estas medidas que estão a ser tomadas, a redução do valor das indemnizações, uma maior flexibilidade na possibilidade do despedimento por inadaptação na atual conjuntura e tendo em conta a mentalidade dominante do tecido empresarial português, possa de facto gerar aqui um ataque aos postos de trabalho em vez de fomentar a contratação? Se me permite só terminar o que eu estava a dizer, eu diria que se houvesse a coragem política para tomar as decisões que eu estava a sugerir, nós iríamos aumentar emprego. Eu votava em si. Infelizmente, os sindicatos ainda não entenderam isso. Que o que eu estou a sugerir são políticas para aumentar o emprego. Porque nós queremos incentivar a produtividade e, através disso, aumentar o emprego. A KPMG contratou em Portugal, este ano, 100 recém-licenciados e mais 30 pessoas com experiência. Portanto, contratou 130 pessoas. E vai continuar a fazê-lo, mas com base nesses critérios que eu acabei de referir. Agora, sobre a questão, sobre a pergunta que me fez, o que eu diria é o seguinte: infelizmente, a legislação que está a ser discutida, na minha opinião, vai criar uma confusão ainda maior, porque, no fim, vai criar mais litígios, mais contencioso, e os tribunais vão ter muita dificuldade, porque estamos a falar de questões subjetivas, não é? A adaptação, a inadaptação, se cumpriu com os objetivos, se não cumpriu. E se não cumpriu, o porquê de não ter cumprido. Exatamente, e portanto, nesse sentido, eu diria que eu prefiro ter critérios mais objetivos, maior flexibilidade, e volto a repetir, a garantia da salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, por um lado, e por outro lado até uma imposição de cotas e limites para que não hajam os tais abusos que... Eu não discordo daquilo que o João disse, de que neste momento a proposta que eu estou a fazer é difícil de ser implementada, mas eu já disse em outras ocasiões em que tive contacto com ministros e secretários de Estado de outros governos,
de que é preciso coragem política para eu volto a reafirmar aquilo que lhe disse há pouco, com o maior das sinceridades. Eu garanto-lhe que votaria em si, caso essa proposta fosse avante. Estamos aqui nos minutos finais do programa. Ainda há aqui um tema que eu gostaria de abordar consigo, também de certa forma relacionado, e acima de tudo relacionado com esta crise mundial que estamos a enfrentar. É necessário fazer algo no capítulo da regulação para evitar que crises como esta, especialmente a do subprime, possam ocorrer no futuro? O que eu penso é que não é uma questão de mais regulação, é uma questão de uma regulação mais efetiva. E aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nasceu de situações em que, efetivamente, particularmente na banca de investimento, praticamente não havia uma regulação. Portanto, todo o crescimento do crédito e da sua securitização e da venda desses créditos acabou por contaminar todo o sistema financeiro americano. E, portanto, nesse sentido, tornou-se quase que inevitável, por exemplo, uma separação entre a banca de investimento e a banca comercial, ou a banca de retalho. Por outro lado, também dentro da própria banca de investimento, a banca de investimento devia ser um serviço que é prestado aos clientes. E os bancos de investimento, quando começam a entrar em proprietary trading, portanto, em negociações para si própria e ao mesmo tempo estão a aconselhar os clientes, julgo que há aqui algum conflito de interesses que deve ser evitado. E, portanto, essa regulação tornou-se necessária, efetivamente, para que fique claro exatamente como é que os bancos podem atuar e em que áreas é que podem atuar e como é que devem ser segregadas essas áreas para evitar os conflitos de interesse. Até tendo em conta as funções que desempenha, o papel das empresas de auditoria, propriamente dito, pode ser extremamente relevante na prevenção de crises dessa natureza? Eu diria que para além da regulação ou em concomitância, não é? As empresas de auditoria, enfim, são, no fim, as empresas que, na minha opinião, salvaguardam o rigor e a transparência da informação que é divulgada no mercado de capitais e no mercado financeiro em geral. Obviamente que não é feito só por nós, é feito em conjunto com os reguladores, é feito em conjunto com as empresas e com os seus gestores e, portanto, nós temos um papel importante a desempenhar, mas sempre de uma forma consistente e em diálogo com as entidades reguladoras e, naturalmente, também com os órgãos de fiscalização que existem nas próprias empresas e nesse caso, os órgãos de fiscalização cada vez mais têm um papel fundamental de trabalharem diretamente com os auditores para que, efetivamente, em conjunto, possamos fazer o papel que refiro novamente, que é fundamental para dar a confiança ao mercado de capitais que, efetivamente, toda a informação que é reportada é fidedigna e com qualidade e com rigor, de forma a garantir a sustentabilidade do mercado de capitais para o futuro. Sr. nós temos um minuto para o fim do programa. A iniciativa Green Paper, uma consulta pública longa que a União Europeia fez no âmbito daquilo que poderia ser feito, alterações que poderiam ser feitas, nomeadamente sobre corporate governance, que já produziu alguns resultados, algumas reflexões. Vamos ver o que é que poderá produzir no futuro. Tem aspectos importantes? Esta reforma que está a ser proposta através do Green Paper é uma proposta do comissário Barnier. Eu diria que há aspectos importantes,
mas em nossa opinião os aspectos que deviam ser enfatizados são efetivamente o papel que os órgãos de fiscalização das empresas devem tomar na sua relação com os auditores e, na minha opinião, já existem regras muito claras sobre os serviços que os auditores podem prestar e não podem prestar. Aliás, foram introduzidos ou transpostos para a nossa legislação nacional recentemente, há cerca de 2 anos atrás. As empresas de auditoria que operam em Portugal já tinham adaptado essas regras desde há vários anos atrás, por causa das regras de Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos da América, que tínhamos transposto na prática, embora não na nossa legislação, mas na prática da relação com os nossos clientes. E, portanto, eu diria que, e é um aspecto fundamental, que a proposta que está a ser feita, por exemplo, da rotação dos auditores, a rotação dos auditores já existe em Itália, por exemplo. Não me parece que podemos dizer que há menos rigor em Portugal, ou na Alemanha, ou em Inglaterra, do que há em Itália, só pelo facto de haver rotação em Itália e não haver nesses países que eu referi. A França tem uma regra de que há auditorias conjuntas de dois auditores a serem nomeados para a mesma empresa. Não podemos dizer que há mais rigor em França do que há na Alemanha, na Bélgica ou na Holanda, onde basicamente é o sistema que nós temos em Portugal, que é a nomeação de auditor. O que é fundamental é que os órgãos de fiscalização têm o dever de avaliar o trabalho dos auditores, os reguladores têm que estar atentos ao trabalho dos auditores e há um controle de qualidade que é feito pelos reguladores, há um controle de qualidade que é feito pelas firmas internacionais às suas entidades ao nível nacional e há um controle de qualidade que é feito também pelo regulador do mercado, neste caso a CMVM ou a partir do ano passado pelo Conselho Nacional de Supervisores. E, portanto, isso é que é fundamental, é garantir que há um controle de qualidade robusto e que, acima de tudo, que a relação entre o auditor e o cliente seja feito não com os órgãos executivos, em termos da sua nomeação, mas feito pelos administradores ou pelos representantes independentes, nomeadamente do Conselho Geral de Supervisão ou do Conselho de Administração, que propõem a nomeação do auditor aos acionistas e, no fim, são os donos das empresas, nomeadamente os acionistas, que têm que ter ou têm a responsabilidade final de eleger o auditor. E, portanto, não me parece que adicionar a escolha de um auditor vai trazer mais qualidade, ganhos de eficácia no sistema e mais efetividade em termos da forma como as auditorias são feitas. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo neste programa. É o ponto final neste Lideranças Empresariais. Muito obrigado. Hoje tivemos em estúdio Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e Angola. Obrigado, doutor.